Oi, boa tarde. Desculpa, eu não ouvi. Alguém falou comigo. Eu não escutei. Boa tarde, Rafael. Sou eu, Boa tarde. Thaís. Eu Oi, Thaís. perguntei se a reunião está sendo transmitida. Alessandra, a reunião está sendo transmitida? Não, está sendo gravada, né? Para ser depois Isso, colocada no chat. isso Ela está sendo mesmo. gravada para ser disponibilizada na rede. Ok? Bom, gente, então vamos começar a nossa reunião. Primeiro, agradecendo a presença de todos, a disponibilidade, a todos os presentes, conselheiros. Essa reunião ela é extremamente importante, né? Então, a gente fica muito feliz de conseguir ter conseguido quórum. A gente não tinha quórum até a hora da tarde, e aí a gente conseguiu, né, garantir a presença de todos vocês. Então, agradecer aí essa disponibilidade de todos. É a nossa quinta reunião extraordinária, 18 de setembro. Né? A gente tem como expediente a aprovação das atas, para a gente finalizar também as atas que estavam pendentes. A ata da primeira reunião ordinária, a quarta reunião ordinária, a segunda reunião extraordinária do Consup, terceira reunião extraordinária do Consup e a quarta reunião extraordinária do Consup. Elas foram disponibilizadas, né, com tempo aí já grande para vocês. Alguém tem alguma questão para colocar em relação às atas ou a gente pode aprová-las em bloco? Não? Ninguém? Então, se alguém for contrário, aprovação, se manifesta. Se não, permaneça como está. Então, aprovado aí as... Opa, espera aí que eu acho que teve uma manifestação, né? Tem conselheiro Fernando de Oliveira. Ok. Então, vou abrir para fala dos conselheiros que querem fazer a consideração aí, alguma coisa de alguma ata. Só cita para a gente qual é a ata e as considerações. Vocês me ouvem bem, gente? Desculpa aí, me pegou no final da mastigada aqui. Não, Tá. Perfeitamente. Boa tarde a estamos todas e escutando, todos. querido, pode falar. Então, na verdade, eu queria ponderar o seguinte, que a gente combinou de fazer essa reunião aqui extraordinária para a gente discutir única e exclusivamente as questões das eleições. Então, eu queria até pedir uma inversão de pauta, né, para a ordem do dia, e a gente deixaria tanto essas que estão no expediente, quanto as ad referendo, enfim, para uma reunião ordinária, que é o que não tinha dado tempo da última reunião. Só ponderar essa questão. Se for colocado em votação assim mesmo, sem colocar, assim, né, sem aceitar essa inversão de pauta, aí eu vou me abster, vou precisar me abster dessa votação, mas queria reforçar que o nosso acordo foi que essa reunião extraordinária fosse única e exclusivamente para as questões das eleições. Ok, obrigado, conselheiro. Mais algum conselheiro sobre as atas, gente? Quer fazer alguma consideração? Isso, eu estou inscrita. Boa tarde a todos e todas. Leísa, aqui. Eu, na verdade, tenho algumas considerações sobre algumas atas e como, né, ficou muito pouco tempo e com as dinâmicas, né, da questão da eleição, assim, ainda não terminei de fazer as minhas considerações, eu estou concentrando isso no documento e tenho acordo com a proposta do conselheiro Fernando, se a gente puder inverter a pauta e deixar essa reunião exclusiva para a questão das eleições seria melhor, até porque no próximo mês já é a ordinária nossa, né? Então, daria tempo da gente conseguir resolver tudo, já que são muitas demandas. Ok, conselheira, obrigado. Mais alguém, gente? É, eu não vejo problema, a gente pode votar em votação aqui com os conselheiros a mudança de pauta, mas a ordem do dia ela só é eleição. Na verdade, isso é expediente e informes, né? O que que acontece? É temerário a gente tem pauta aqui que já falou, inclusive, de eleição, né? Eu acho temerário a gente não aprovar essas atas e iniciar um processo. A conselheira Leísa fala da questão da próxima reunião, mas a próxima reunião também vai ser só ponto de pauta as normas eleitorais. Então, muito provavelmente, a gente não vai ter tempo nas outras, porque vai começar um processo que possivelmente a gente realmente, nos 90 dias, não vai trazer pontos de documentos para serem aprovados. Então, eu acho muito temerário, e aí faço essa ponderação aqui, da gente deixar muitas atas em abertos e entrando num processo eleitoral de 90 dias. Então, assim, eu acho que a gente teve tempo suficiente para fazer, a gente desde a outra ata já tinha, né, essas atas encaminhadas. Seria muito importante a gente começar o processo deflagrando sem nenhuma ata pendente.
Como as atas elas estão a descrição exata, como a gente havia combinado, né, que iria colocar a descrição exata da própria transcrição aqui do conteúdo, e a gente só destacaria, eu acho que poderia só pontuar quais que não tem nenhuma consideração e a gente já aprovar para zerar pelo menos as atas. Eu não vejo problema da gente colocar as resoluções, apesar de ter resoluções aqui que têm impacto direto, né, no Instituto, e aí, nesse período eleitoral, fica muito restrito aprovar esses documentos, mas eu acho que a gente pode botar em votação para ver o que os conselheiros, a maioria, concordam, para a gente não ficar com esses documentos em aberto. Lembra que as determinações das atas, muitas delas só têm validade com a homologação da ata, né? Então, é só uma consideração que eu faço para a gente poder fazer uma avaliação mais plena aí da possibilidade. Mas a gente pode botar em votação se a gente aprova as atas, né? Se a gente recebe as considerações. Pode ser, mas alguém quer fazer alguma consideração, gente? Não? Então a gente tem duas propostas, gente. Uma é jogar para a próxima, né? E uma proposta que eu pondero aqui da gente tentar, pelo menos, identificar aquelas que não têm nenhuma consideração e a gente já aprovar de ata. E de resolução, a gente pode também ver e aí decide se homologa também ou não. Mas as resoluções eu não vejo dificuldade de colocar. As atas que me preocupam mesmo, como presidente do Consulp, iniciar um processo com ata pendente e muitas delas, inclusive, deliberou a eleição, e se a gente não bota no processo a ata, por exemplo, na sequência, ele pode criar uma dificuldade no futuro. Então, se alguém for contrário que a gente aprove as atas, eu vou pedir para se manifestar, e aí quem for favorável permaneça como está. Ô, Rafael, é porque está confuso para mim essa votação. Assim, acho que podia rever essa votação. A gente tem duas propostas, Não, pelo então, que eu entendi, né? uma proposta é a gente aprovar as atas. A outra é deixar para a próxima reunião, Perfeito. né? E aí, quem for favorável que a gente aprove agora, a gente pode estabelecer aqui sim. Que a gente não fez a votação, que a gente poderia fazer a votação. Mas aí a gente faz o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, quem for contrário que a gente aprove nesta reunião, faça o registro pelo chat como não, e aí a gente contabiliza e quem não, quem é a favor, permaneça como está. 2 minutinhos aí para inserir. Mais alguém? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 votos, 6 votos para a próxima reunião. E os demais, qual é o quórum que a gente está? Tem 7, eu acho, Rafael. Teve mais um voto aqui. Mas é suplente, né? O titular está aqui, não está? Ainda não passou os 2 minutos que você deu e tem gente votando ainda, né? Pelo visto. Eu sou titular, tô aqui, mas eu votei já. Tá, é só cuidado, gente. Se o suplente tiver e o titular também, não se contabiliza 2 votos. Ok? Para contabilizar, mais alguém quer votar ou quer que conte os 2 minutos? Não entendi. Mais alguém? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual o nosso quórum? Alguém se abstém? Então, aprovado aí a discussão da ata, né? E aí, o que eu vou sugerir? Se alguém tiver alguma consideração, insere para a gente naquela questão que a gente alinhou das falas, né?
Se for a fala da pessoa, ela insere que a gente faz alterações e fecha essas atas. Em relação às homologações das resoluções ad referendo, eu acho que não tem problema, não tem proposta diferente, a gente pode deixar para a próxima, e elas já estão homologadas, estão em validade, então isso não causa nenhum aspecto na instituição. Informes. Nos informes, gente, a gente fez aqui a apresentação que a gente fez para a comissão, só que como alguns conselheiros estavam pedindo a gente um pouco mais de esclarecimento, como é que funciona o processo, né, a gente fez essa apresentação aqui para fazer e até ficar registrado também na reunião. Então, eu vou pedir a Alessandra para inserir a apresentação. Ela é bem rápida, é bem direta, a ideia não é entrar em detalhes, é só dar uma noção, a gente vai mandar para todos os conselheiros, né? Então, é um informe geral aí sobre o processo de escolha, principalmente para os externos e para os estudantes que não participaram de outros processos, e os servidores novos também que não participaram dos outros processos, para que a gente possa fazer uma nivelação de informações para que todos possam ter clareza aí do processo. Bom, então essa apresentação, gente, é o processo de consulta para a indicação dos reitores ao cargo de reitor e diretor-geral de campus do UFRJ. O processo ele é um processo eletrônico para ser feito em relação a todo o trâmite administrativo, ele fica registrado no processo eletrônico. Os externos não têm acesso ao CIPAC, a gente vai liberar o acesso. Mas os demais, os servidores, eles têm acesso ao CIPAC e conseguem acessar todo o processo. Oi, tem alguém falando? Sim, presidente. Tem alguém que está com o microfone aberto, mas eu queria fazer uma pergunta só para a gente dar essa sequência de escutar. Tá. Só para saber se as atas, então, ficaram para a próxima reunião, só para que a gente tenha isso registrado verbalmente, que eu não entendi isso. Não, foi aprovado que elas votaram agora, né? Isso. E qual foi o resultado da votação? 7 votos, então ficam para a próxima reunião? Isso. O quórum é de quanto, Alessandra? Temos 17. 17. Então, Agora. 10 favoráveis. Tá? Só para ficar registrado. Boa, Fernando. Obrigado aí pela 10 favoráveis e 7 contrários. Ok. Processo para consulta da indicação dos cargos de reitor. Então, esse é o processo. Ele também dá acesso público pelas pessoas externas. Então, a gente também vai mandar o link. A gente vai fazer um apanhado para todo mundo poder acompanhar esse processo, toda a comunidade. A ação também a gente vai disponibilizar no site para todo mundo. Os dispositivos legais, eles seguem principalmente a Lei 11.892, né, de 2008, que é a Lei de Criação dos Institutos Federais, e o Decreto 6986, de 2009, que disciplina o processo de escolha dos cargos de reitor e diretores gerais de campo, que são os cargos que são nomeados, né, são eleitos para serem os gestores dessas instituições. Nosso regimento geral traz também o item no artigo 108, 109 e 110, o Estatuto do UFRJ e as resoluções do CONSUP que permeiam esse processo, que é o processo, até para todo mundo entender, é o quarto processo que o Instituto vivencia, né? E todos seguem a mesma legislação, baseada nessa legislação de 2008 e 2009. A gente tem, tradicionalmente, a criação dessa comissão especial, que a gente aprovou na última reunião, né? E que atua nesse período entre a outra reunião e essa comissão especial, ela não está descrita nem na lei nem no decreto, mas ela é essencial para você ter um operacional exatamente na escolha das comissões eleitorais. Então, ela tem uma né, de atribuição e supervisionar a organização dos procedimentos referente à escolha das comissões eleitorais das unidades do UFRJ para as ações relativas ao processo de consulta para indicação dos candidatos ao cargo de reitor e diretor-geral de camp. Eu vou fazer toda a apresentação e depois a gente abre para dúvida, se alguém tiver. Eu pedi também para o procurador estar aqui, caso alguém tenha alguma dúvida da legislação, né? Então, a gente também pode tirar dúvida. E até responder toda a apresentação e depois a gente faz a discussão. A composição da comissão especial, né? Cada ano é de um jeito, ela não tem um critério exato, né? Quanto mais gente quiser participar, eu acho que eu não vejo nenhum problema, então é importante a participação. O que é interessante é ter a diversidade de segmentos, mas a gente já teve ano que foi 3 pessoas por segmento, teve ano que foram 5,
então eles todos já estão portariados em resolução. O artigo 3º do decreto 6986 de 2009, ele está claro no decreto o que compete ao Conselho Superior de cada Instituto Federal, que é deflagrar o processo, que se refere ao artigo 2º, e deliberar sobre a realização dos pleitos em turno único ou em 2 turnos, com antecedência mínima de 90 dias do término dos mandatos em curso de reitor e diretor-geral. Só destacando que o mandato de reitor e diretor-geral ele se encerra em 25 de maio de 2026. Né? Aí algumas pessoas vão perguntar, mas por que se fazendo tão cedo? Né? Por que se fazendo tão com antecedência? Exatamente porque a gente tem período de férias, e se você contabilizar esses 90 dias, eles caem exatamente no período de férias de janeiro. Então, por isso que a gente tradicionalmente faz nesse período. Mas caso tenha sempre atraso, por que atrasou o processo de nomeação dos diretores e reitores? Em função de alguns atrasos dos outros processos, né? Que atrasou a escolha, atrasou o processo de nomeação. E aí, por isso que o primeiro mandato, se não me engano, 2010, foi no final de março. E ele tem sido atrasado, e hoje nós estamos em maio, né? Todo mundo é sabido que o meu segundo mandato teve demora em nomeação, né? E por isso que a gente está atrasando, e muito provavelmente, se tiver mais atraso, ele vai cada vez ampliando aí, e mudando um pouco esse período do processo. Os processos de consulta serão finalizados em até 90 dias, ou seja, além dele ser deflagrado antes dos 90 dias do término dos mandatos, né, das atuais gestões, ele precisa também ser realizado todo o processo em 90 dias. Ele não pode ser nem muito curto e nem muito longo em relação aos 90 dias. O artigo 4º do decreto 6986 de 2009, ele fala da formação das comissões. E aí a gente fez alguns grifos importantes, né? O processo de consulta para os cargos de reitor e diretor-geral ocorrerão de forma simultânea, não pode ser separado, tem que ser junto, a cada 4 anos, e serão conduzidos por uma comissão eleitoral central e por comissões eleitorais de campos, instituída especificamente para esse fim, integradas pelos seguintes representantes. Então, o decreto diz claramente, são 3 docentes, 3 suplentes de docentes, 3 técnicos administrativos, 3 suplentes de discente e 3 suplentes de discente, ou seja, um total de 18 servidores e estudantes, né, que atuam da comunidade acadêmica, e no caso nosso, 15 unidades são 270 pessoas de 2.000 servidores. Então, envolve muita gente, né? O artigo 5º do decreto 6986 de 2009 diz também que os representantes de segmentos suplentes e titulares, né, das comissões eleitorais, eles serão escolhidos por seus pares em um processo disciplinado e coordenado pelo Conselho Superior. O parágrafo 1º, as comissões eleitorais indicarão seus membros em reunião conjunta, né, e os representantes que integrarão a comissão eleitoral. Então, você tem o processo de inscrição, processo de indicação dos membros, reunião conjunta e a integração a partir dessa reunião, integrar a comissão eleitoral central, que é formada a partir de representantes das comissões eleitorais locais. Parágrafo 2º, o processo superior implicará na composição das comissões eleitorais recebimento dos nomes dos representantes escolhidos. Então, o Conselho faz a todo momento, né, a homologação de cada etapa desse processo. A comissão eleitoral elegerá, quase que não sai, o seu... Ué, caiu para mim. A apresentação estava congelada. Ah, é? A apresentação que caiu, Rafael. A gente está na reunião, mas a apresentação caiu. Mas eu ouvi tudo. Eu acho que a Alessandra pode A Alessandra ter caído. escreveu no chat um momento. Ela acabou de escrever aqui no chat, um momento. Tá bom. Então, um momento, gente.
Pessoal, eu tava na ponte, estava sem sinal nenhum, só consegui voltar para a reunião agora, tá? Que eu estou aqui na Alameda, tá? Só para saber. Se aconteceu alguma coisa, eu estava completamente out. Alessandra, tá conseguindo? Gente, eu posso falar uma coisa aqui, aproveitando Alô? Estão me ouvindo, gente? Alô, gente, Só um vou pedir momentinho, só um momento. só pedir. Só um momento. Você quer que eu compartilhe por aqui? Eu posso tentar compartilhar por aqui, se você quiser. Eu estou preocupado com... Eu acho que talvez a gente tenha que pensar em prorrogação do teto aí. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Estão vendo? Voltou, tá na capa. Tá. Segundo, estão vendo? Dispositivos e regulamentos. Tá bom, perfeito. Então, vou continuar onde estava, gente. Obrigado, Alessandra. Tá. Aí, a partir desse decreto, então, é disciplinado o processo, coordenado as comissões eleitorais. Esta comissão, que é a que está no decreto, a Comissão Eleitoral Central, que toca o processo desenvolvido pela própria comunidade, né, sendo essas 270 pessoas que participam do processo. A eleita comissão eleitoral local de cada campus e reitoria, né? Então, na verdade, eu até falei 270, mas são mais, são 286, né? Por causa da reitoria também. Ela tem... não, 286 não, porque a reitoria não tem docente, só tem técnicos e... Não, nem estudantes, só tem técnicos. Então, ela é reduzida também. Ou ela tem todos, eu confesso que eu não lembro. Mas a gente pode tirar essas dúvidas também. O artigo 6º do decreto 6986 de 2009 diz as competências da comissão eleitoral. Eu não vou ler detalhadamente aqui não, até vou ler só dessa comissão eleitoral central, mas não vou ler todas as outras atribuições, porque aí essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês e vai estar também disponível, né? Comissão eleitoral terá as seguintes atribuições: elaborar as normas, disciplinar os procedimentos de inscrição dos candidatos e de votação e definir o cronograma para a realização dos processos de consulta. Coordenar o processo de consulta para o cargo de reitor em cada campus e deliberar sobre os recursos interpostos. Providenciar, juntamente com as comissões eleitorais dos campos, o apoio à realização do processo de consulta. Credenciar fiscais para atuar no decorrer do processo de consulta, né? Todo processo ele tem credenciamento de fiscais, de candidatos, de todos nesse processo. Quinto, publicar e encaminhar os resultados da votação ao Conselho Superior e decidir sobre casos omissos. A comissão, aí o calendário eleitoral, o calendário de prazos, na verdade, a ideia é que, a partir da deflagração hoje, né, a gente tem a finalização das normas e calendário eleitoral, para a gente aprovar o calendário, para aprovação do Consup, possivelmente, claro, na próxima reunião de outubro, que é o tempo aí para finalizar esse processo das escolhas das comissões eleitorais. Lembrando o período de férias docente, né, que afeta também alguns técnicos, que é o período de 2/1 a 31 de 2026. A deflagração do processo acontecendo em 18 de setembro de 2025, hoje, ela obrigatoriamente deve acabar 18 de dezembro de 2025, ou seja, completando 90 dias do processo. Quem quiser, por curiosidade, consultar o processo anterior, tem o processo aqui em destaque, o 23.270.001554 de 2021, 10, e o 23.270.002832 é o atual, né? Então pode também acompanhar esse processo. A comissão eleitoral local aí tem a especificidade também muito similar à comissão eleitoral central, mas focado na questão local, né, no âmbito local. O artigo 9º do decreto 6986 de 2009, quem pode votar, então isso também está tudo definido lá e consulta para todos. Eu vou me ater a não ler para não estender muito essa apresentação.
mas lá está todo mundo que pode votar, quem não pode votar. O artigo 10 do decreto, ele fala que o processo de consulta será finalizado com a escolha de um único candidato ao cargo, não existe lista tríplice, diferente da universidade, que tem lista tríplice. Então, nos institutos federais, por meio desse decreto que determina que reitor eleito, reitor nomeado, exatamente pela questão de ser candidato único que é encaminhado. Não existe lista tríplice que é encaminhado para o MEC. O percentual de votação será obtido pela média ponderada, isso também está estabelecido, né, alcançado em cada segmento. Então, cada segmento tem um peso igual, que é 1/3, 1/3, 1/3, ou seja, docentes, técnicos administrativos e professores, 1/3 cada um. Mas para o cálculo do percentual obtido pelo candidato em cada segmento, é considerada a razão, que é a votação obtida dividida pelo segmento ou quantitativo total de eleitores. Por isso que nesse processo é importante sempre ter o quantitativo total de eleitores, porque ele é o que baliza ponderadamente a média final do eleito, né? Aí tem os artigos 14, o artigo 13 e o artigo 110 do nosso regimento, né, que a consulta aos cargos de diretor-geral nos campos em processo de implantação deverão ser realizados após 5 anos do seu efetivo funcionamento, contados da ata de publicação do ato ministerial, que autoriza o início das suas atividades. Então, todo campus novo, né, que surge no período, ele ainda sem ter 5 anos, oficializado pela publicação do ato do Ministério, ele não conta com 5 anos. Desculpa, mas como eu peguei a apresentação anterior, tem esses itens aqui embaixo, esse parágrafo, mas eu vou retirar na versão que eu vou mandar para vocês, porque no outro processo, São João de Meriti, Niterói e Belfor Roxo, eles não tinham 5 anos. Então, peço desculpa aí, eu acabei me deixando essa parte. Artigo 12 da lei. O mandato de reitor e diretor-geral, eles são de 4 anos. O de reitor ele é nomeado pelo presidente da República e permite uma só recondução, né, ao processo. E aí a manifestação de 1/3, 1/3, 1/3 das eleições, e poderão se candidatar ao cargo de reitor apenas docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que possuam, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que atenda a pelo menos um dos seguintes requisitos: deve possuir o título de doutor ou estar posicionado nas classes D4 e D5, né, da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, ou da carreira de associado, da carreira do magistério superior. O artigo 3º está relacionado a diretor-geral, né, os requisitos, né, de cada um, que são muito similares, incluindo também a questão de ter aproveitamento em curso de formação para o exercício do cargo, né? E aí tem todos os itens aqui, mas os critérios basicamente são os mesmos. A diferença é que o diretor-geral, né, também pode o cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicos administrativos, do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, né, também com exercício de 5 anos em Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica. As competências do que faz o reitor, né? O artigo 35 do nosso Regimento Geral, ele descreve qual é o papel do reitor, né, de todas as ações que desenvolve. Competência do cargo de reitor ainda também, o que compete no artigo 35 do Regimento. O cargo de diretor, que está descrito no artigo 114 do Regimento Geral, o que faz cada diretor, também está disponível. E documentos que são essenciais no processo, né? Primeiro, a documentação obrigatória pelo MEC são atas de todas as reuniões, né? Por isso que a gente pediu, inclusive, para a comissão especial produzir a ata das reuniões. É importante ter pelos processos, atas das reuniões, por exemplo, do Consup, por isso que eu até insisti para que a gente tivesse essas atas, para elas não serem inseridas depois do processo. Então, por isso também a ponderação da gente aprovar as atas hoje, porque ela já vai entrar no processo e seguir a sequência com os demais documentos. Apuração de denúncias tem que estar especificado, memorandos e ofícios expedidos, tudo tem que ser registrado, né? Não pode faltar nada. Então, isso é um papel importantíssimo da comissão eleitoral, tem que registrar, não dá para fazer reunião sem ter ata, não dá para fazer e-mail sem registro desse e-mail, dar os canais oficiais, resoluções e editais, todos entram dentro do processo.
E como o processo eletrônico, gente, não tem como dar jeito de mudar a ordem dos documentos. Então, é importante, né, seja a comissão especial, né, seja a Secretaria do Consup, seja a presidência do Consup, seja a comissão eleitoral que vai ser eleita, precisa seguir a sequência, porque o processo eletrônico, a gente não consegue mudar a sequência. Tem que ter homologação, ela tem que estar antes do outro documento. Então, esse é um cuidado muito importante de organização do processo. Fichas de inscrições têm que ser todas inseridas no processo, ficha dos eleitores devidamente assinada, mapa de apuração dos quantitativos dos candidatos, termo de homologação, termo de posse, no caso de recondução do primeiro mandato. Esses são documentos importantíssimos que vai caber mais à comissão central, né, garantir isso. Então, é muito importante essa experiência. Bom, então essa foi a apresentação, gente. A ideia aqui é só dar uma nivelada de informações. Não sou especialista em processo eleitoral, apesar de ter participado de 3, né, dos 4, mas muitos aqui também tiveram experiências no processo. Foram o diretor convidou gentilmente, agradeço a presença dos ex-presidentes de Comissão Eleitoral Central do Instituto Federal. Convidamos todos que participaram dos últimos 4 processos para estarem aqui com a gente, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram fazer alguma pergunta. Bom, é isso. Então, vou abrir para alguma consideração, dúvida, e aí a gente também pode aproveitar a comissão eleitoral, os representantes das comissões antigas, que podem também fazer suas considerações. Aí, caso tenha alguma dúvida da informação, gente, a ideia, não começamos o ponto de pauta, tá? Que é a ordem do dia. Só dúvidas mesmo do processo que alguém possa ter, principalmente baseado na legislação, que a gente só falou aqui do decreto da lei. Mas aí, na ordem do dia, a gente discute o processo mesmo, e aí conta também com a presença aí dos nossos ex-presidentes da comissão. Primeiro conselheiro seria o Fernando Bezerra. Deixa eu identificar. Levantou a mão. Fernando Bezerra, e depois até um dos nossos ex-presidentes, Francisco, também levantou a mão aí. Aragão. Pode ser importante também colocar. Bezerra, por gentileza. Boa tarde a todas, todos. Bem, primeiro ponto é que acredito que a forma de votação ali da aprovação das atas, pelo menos para mim, não ficou muito clara, né? A gente teve os 7 votos contrários a ser aprovado hoje. E o que aconteceu? Por exemplo, só para dar um exemplo, o conselheiro Eudes estava aqui na sala, mas não estava no computador na frente no momento da votação. Então, essa aprovação, assim, o tipo de votação para quem não levanta a mão, eu acho que ela acaba sendo um pouco ruim, tá? É a minha opinião, tá? Eu estou colocando aqui. E um outro ponto, só para esclarecer aqui, a gente recebeu a resolução da comissão especial, né? Agora, quando a gente estava terminando quase de rodar os campi do IFRJ, e veio com o nome de um conselheiro que, se não me engano, conselheiro Tai, deve ser suplente do conselheiro... William, né? William, exato. E ele, assim, a gente não... Como a resolução saiu agora, ele não participou desse processo, né? E, efetivamente, ele nem estava no grupo porque a gente não sabia, né? A gente só recebeu a resolução agora, nesse momento posterior. Então, quanto às questões do processo eleitoral, acredito que eu vou trazer depois, no momento oportuno. Rafael, não estou ouvindo. O microfone está desligado, Rafael. Aragão, por gentileza, ser convidado aqui para participar, se quiser fazer alguma consideração, vou pedir só para... Certo, eu tentarei ser o mais inicialmente, tá? Porque a minha má reputação me precede, e você sabe que se eu falar, vou ficar aqui o dia inteiro. Eu gostaria de agradecer ao convite do Egrégio Conselho, feito tanto pelo magnífico reitor, como pelos conselheiros Tiago e Fernando, para falar sobre a apresentação que ocorreu ontem pela Comissão Especial no campus São Gonçalo, em que foi informado que a comissão local seria escolhida. Assim, o Eudes foi um lorde, não sei nem se ele está aqui.
Tá? Inclusive, coitado, a cada 5 minutos eu interrompia ele. Mas soltou uma bomba atômica em São Gonçalo, que seria escolhida por sorteio. E como ficou bem claro pela leitura do artigo 5º, a comissão é escolhida por seus pares. E, gente, não sei se vocês conhecem esse ditado, mas é uma questão muito simples. Não basta a esposa de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Ou seja, precisamos seguir todos os trâmites legais desde o começo. Até porque das comissões locais é que emana a central. E, enfim, falaram já do Eudes não estar on e tudo mais, mas seja lá como for, foi um burburinho em São Gonçalo, porque São Gonçalo tem uma tradição de mandar gente até para a comissão eleitoral. Não sou o único que já caiu na comissão central. Eita. Estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo sim, é porque ela voltou com a apresentação da reunião. A única coisa que eu peço é, veja bem, cabe ao Conselho Superior decidir como serão escolhidas as comissões locais. Só que nessa fórmula do como, tem que ser escolha, não pode ser sorteio. Eu sei, e porque, enfim, que seja por assembleia, que seja por votação, que seja por qualquer coisa. Isso cabe a vocês decidirem. Mas, lembrando também, né, que depois, quando a coisa for deflagrada, a comissão central for escolhida, quem vai determinar as normas é a comissão central. Tá? E outra coisa, só para fechar mesmo, eu sei que a gente tem uma certa dificuldade de conseguir gente para a comissão eleitoral, porque é um trabalho ingrato. Eu já ouvi gente falando que não pegaria a comissão eleitoral nem se recebesse uma gorda bolsa, tá? E eu acho que deveria surgir algum tipo de normativa, regulamento, seja lá o que for, que definisse o trabalho na comissão eleitoral como parte da carga horária daqueles que estão na comissão eleitoral. Porque essa eu acho que é uma falha que nós temos enquanto regulamento. E para fechar de vez mesmo, eu acho que o Raul, se a Elisa estivesse aqui, também concordaria, a gente já está na o quê? Indo para a quarta ou quinta? Né? Porque eu estou contando com 2019. Se vocês forem reparar, nunca tivemos um técnico, não vou nem falar dos alunos, como presidente de comissão eleitoral. Sempre é professor. Por quê? Porque a pressão em cima dos técnicos é maior para estar presente, trabalhando lá e se esforçando como comissão eleitoral ao mesmo tempo. E comissão eleitoral, gente, é trabalho. Eu poderia citar vários nomes aqui. Nela ousada. Porque, ainda mais presidente, que foi uma experiência que eu tive em 2017. Presidente é para-raio. E olha, desgasta a gente. Tá? E eu agradeço os esclarecimentos que foram feitos aqui e só queria deixar isso bem claro, tá? Muito obrigado. E eu vou ter que me exaltar em breve. Agradeço, professor Francisco, aí pelas considerações. A gente está nesse âmbito de informe, gente, mas como a gente também vai acabar entrando no ponto da discussão já, né, do possível documento que vocês receberam, etc., minha sugestão é que a gente vá para a ordem do dia, né, porque foi só uma apresentação rápida mesmo, ela não traz nenhuma novidade a não ser a extração da legislação. Então, eu prefiro que a gente vá, é muito importante o professor Francisco fazer essas considerações, até o professor Raul também está aqui, o professor Elisa está aqui, também, se caso queiram fazer algum informe, mas não necessariamente entrar no documento, a gente faria e aí começaria já na ordem do dia para a gente exatamente ganhar celeridade aí. Pode ser? Se me permite. Só a última parte. Feitas essas considerações, eu peço licença para me retirar da reunião, então. Ok, professor. Agradeço muito a sua disponibilidade aí de participar, tá ok? Obrigado.
Professor Raul quer fazer alguma consideração? Aí a gente abre para os ex-presidentes também, que aí pode ser no âmbito informativo. Professor Raul? Olá, boa tarde, boa tarde. Não, no momento não. Fico à disposição, mas terei que não ter nada que Perfeito, possa falar obrigado. agora que seja objetivo. Tá bom, obrigado, professor. Professora Elisa também está aí? Não. Professora Elisa estava, mas eu acho que saiu, né? Tá, então vamos passar para a ordem do dia, gente. Então, na ordem do dia, a gente tem o primeiro, o item 3.1, aprovação das normas e processo de escolha das comissões eleitorais do processo de consulta para a indicação dos candidatos ao cargo de reitor, ou reitora e diretor ou diretora de campus. Vou passar, então, para os membros da comissão, caso queiram fazer algum apanhado, não sei se vocês se programaram aí. Acho importante a dúvida também do Fernando em relação ao Luiz, né, que tinha feito a manifestação também, caso queira colocar. Mas aí vou passar, então, para os membros da comissão aí fazerem uma explanação de como foi esse processo. Acho que é importante. Quem fala, Rômulo? A Thaís está com a mão levantada, né? Mas a Thaís é sobre esse ponto, Thaís? Da ordem do dia? Na verdade, eu estou preocupada com a produtividade da reunião. Nós começamos com 20 minutos de atraso, tivemos um problema técnico no meio da reunião. Acredito que a gente precisa ter algum controle de tempo das falas e a gente precisa pensar já na prorrogação do teto dessa reunião, porque essa reunião é fundamental, né? Não, perfeito. Agradeço. Obrigado, Thaís. Então, vamos dar um tempo de 5 minutos, pode ser, para a comissão? E aí, depois, para as falas, a gente volta no tempo regimentar, que é 3 minutos, não lembro, 2 ou 3. Alguém me ajuda aí no regimento, que eu não lembro, acho que são 2. São 3, se eu não me engano. 3. Então, a gente volta aos 3. Pode ser, Romulo? 5 3. minutos para você fazer um apanhado geral. Pode ser? Pode sim. Obrigado. Houveram. Eu estou, inclusive, ainda no Campus Mesquita, acabei de fechar a reunião com eles, né, com a comunidade do Campus Mesquita. Percorri quase todos os campos da região metropolitana, junto com o Eudes, com o Bezerra, né, principalmente. Né. Foi um momento que a comunidade ela teve. É um momento novo para a comunidade, né? Já tem 4 anos que a gente não vive isso. Muitas dúvidas, né? Tiveram dúvidas, inclusive, de coisas muito básicas, né? A gente teve que reforçar o fato de que, por exemplo, quem vai ser comissão eleitoral não pode fazer campanha, que não vai poder se candidatar, né? Então, assim, foi necessário reforçar esses pontos. Agora, eu queria fazer um contraponto à fala do Francisco, perdão, porque eu acredito que todos os colegas, a gente, né, sempre trocava feedback. Eu acredito que nenhum dos colegas tenha falado que a comissão vai ser eleita por sorteio, vai ser escolhida por sorteio. O sorteio, né, foi algo que nós conjecturamos apenas em caso de haver mais, o que não é a realidade da história dos processos eleitorais da nossa comunidade, né? Eu já participei aí, estou indo para o meu 4º ou 5º, e o que acontece? Não é o comum que a gente tenha mais inscritos do que o número de vagas para cada segmento. Já começa por aí. Então, essa questão que ele fala, né? Isso vai ficar registrado porque a reunião está sendo gravada, que a gente optou por sorteio, não é verdade. Já começa que isso é uma inverdade, e ele fala assim, uma reunião gravada que vai ser feito ata depois, ele fragiliza o processo, né? O Eudes está tentando entrar aí, o Eudes vai poder até falar melhor do que eu, porque era ele que estava na situação. Mas ele levantar uma questão dessa, nesse momento, é muito grave. Tem mais conselheiros que são membros da comissão com a mão levantada, eu vou passar para ele, mas eu queria deixar registrado em ata que é muito grave ele falar isso, porque eu tenho certeza, eu fiz várias reuniões junto com eles, em momento nenhum a gente citou que a comissão vai ser escolhida por sorteio, né? Então eu quero fazer essa defesa ao nosso trabalho aqui enquanto comissão, porque é inadmissível que ele fale isso, que eu tenho certeza que o Eudes não falou isso. A gente ainda tem... Foi 2 minutos que você usou, Rômulo. Então, como tem outras pessoas membros da comissão, eu vou continuar o tempo aqui de 5 minutos para a comissão. Quem quer falar? Siga a sequência?
próximo Bezerra, conselheiro seria o depois a Bezerra Leoa. e depois a Leísa. Não, então, mas eles levantaram a mão, Thaís, para falar como consideração. Não sei se eles vão falar como comissão, apesar de serem da comissão. Por isso que eu estou consultando eles, se eles querem falar nesse tempo ou se eles querem falar depois, porque aí a gente encerra o tempo da comissão. Não, acho que faz sentido falar como comissão, assim. Eu acho que, Perfeito. se for Então pode necessário, falar. eu sugiro, inclusive, que haja uma pequena ampliação para que a gente possa apresentar rapidamente aqui. Não vai ser nada extenso e a gente possa depois até comentar os pontos. Não, então, Fernando, vamos pegar esses 5 minutos só para vocês apresentarem geral como é que foi o contexto do documento. Depois a gente vai para o documento, tá? Então, então, por isso que eu estou falando do contexto do documento. A gente eventualmente poder aumentar um pouquinho, se necessário for, para que a gente tenha esse tempo de apresentação. Então, a gente faz depois mais 5 minutos. Os 5 minutos é só para contextualizar como é que foi o trabalho. Então, tá? É nesse sentido que eu estou querendo falar, exatamente. Vamos lá. Mas vamos falando, e a gente vê se for necessário, porque é importante essa contextualização. Eu diria até que tão importante quanto a apresentação das normas que você fez. Bem, o documento, né, a gente correu muito enquanto comissão para produzir essa chamada pública. Vai ficar muito claro para quem leu a de 2021 que ela se espelha diretamente, mudou muito pouca coisa de 2021. Foi feito dessa forma porque a gente entendeu que o processo já foi iniciado, não deflagrado, mas iniciado de forma um pouco tardia, tá? A gente entendia que se a gente tivesse mais tempo, a gente teria mais tempo para elaborar com mais cuidado e mais cautela, né, esse tipo de documento, mas entendemos que a eleição de 2021, como as demais, já transcorreu com tranquilidade, e aí a gente se espelhou, sim, nesse modelo, apesar de ter lido outros documentos, né, de outras instituições, outros IFES, né, e a gente, então, produziu esse documento, se debruçou muito sobre o calendário geral, mesmo não sendo nossa atribuição, para que a gente já tivesse, né, esse documento, né, ficamos até de receber do reitor, que nos convidou para uma reunião, né, um documento, acabamos não recebendo, mas fizemos também a partir do que já tinha sido produzido por outras comissões, fizemos esse exercício, né, para conseguir apresentar para vocês também uma proposta de calendário inicial. E durante os campi, só para dar uma contextualização geral, fomos muito bem recebidos, né, já vimos que teremos dificuldade de formar essas comissões locais, não vai ser fácil, né? Isso ficou bem evidente. E tem alguns pontos, assim, né, que a gente entende que eram mais delicados. Assim, um dos pontos que a gente recebeu foi exatamente na oportunidade que estava o Rômulo e o Eut, né, que foi o campus de São Gonçalo, que houve questionamento quanto à questão do sorteio, tá? Do sorteio não enquanto o método é a inscrição dos servidores e da comunidade acadêmica, dos discentes também, né? E a partir disso formar os primeiros lugares, segundos lugares, terceiros lugares seriam os titulares, né? E depois viriam os suplentes. E, finalmente, né, caso houvesse superação do número de inscritos, a gente adotaria o sorteio enquanto forma de seleção, tá? Só para que fique contextualizado, a gente fez uma reunião agora há pouco, alguns conselheiros da comissão, o Rômulo, né, também não pôde participar, estava também já tanto ele quanto eu, em loco, fazendo reuniões também nos campos que estavam faltando. Então, a gente fechou em uma semana todos os campos do FRJ, né? E a gente ficou debatendo realmente essa questão mesmo que não seja a forma de seleção, o sorteio, a gente tem aqui, caso a gente entenda, o Conselho Superior entenda que embora a gente tenha feito 2021, a gente não devesse fazer aqui, a gente já tem uma contraproposta. Tá? Não houve, assim, não tiveram todos os conselheiros da comissão especial, mas a gente já debateu um pouco também, mas eu não vou nem falar sobre isso agora. E tem alguns outros pontos polêmicos, só para já levantar aqui, que a gente debateu enquanto comissão, que foi, por exemplo, a questão da seleção de como os faremos, né, se a gente vai adotar o SIG eleição, se a gente vai adotar a urna eletrônica, são outros pontos que geraram questões para a comissão. Ademais, eu acho que a Leísa também vai falar e vai trazer alguns pontos de como é que foi esse processo. Agradecer ao Fernando, então vou passar para a Leísa. Já passou o tempo, mas a gente dá mais uns 2 minutos aí para a Leísa. Vou ser bem breve, tá? Até porque achei a fala do Fernando me contemplou.
Então, novamente, fomos bem recebidos, só que a gente teve pouco tempo, né, para visitar, então isso prejudicou, de fato, o alcance, né, para a comunidade escolar de maneira geral. A gente teve aí a RedTech no meio desse um mês, então a gente perdeu uma semana e se dividir, né, e nem todos os conselheiros puderam estar presentes nas reuniões, né, nas reuniões presenciais aos campi. Então, a gente teve, assim, grandes desafios com pouco tempo e a inviabilidade de algumas pessoas não poderem estar. A gente chegava aos campi, fazia a apresentação muito similar, inclusive, né, utilizamos essa base que você apresentou aqui. E, enfim, de maneira geral, pelo menos no Fluxo Fluminense, a gente não teve grandes questionamentos, foi bem tranquilo, mas eu acho que a gente tem que se debruçar, de fato, com esse olhar pela questão que está na minuta que a gente enviou enquanto comissão, a questão do olhar do sorteio para os papéis de suplente e titulares, né? Porque está lá, enfim, inclusive muito parecido com o da última eleição. Acho que a gente precisa debater isso aqui com seriedade, olhando direitinho o artigo 5, e esse é o nosso papel mesmo. Né? Perfeito. Então, eu queria muito agradecer aí ao Fernando, a Leísa e o Rômulo, que falaram pela comissão, mas agradecer a todo mundo que participa da comissão. É muito importante esse trabalho, porque ele é muito inicial e natural que às vezes receba crítica nesse processo, né? Mas eu queria de verdade agradecer a disponibilidade de vocês de ajudar, como Conselho Superior, esse processo inicial, que efetivamente não tem nada pronto, né? Então vocês precisam ter uma noção do todo, mas vocês têm um papel limitado. Então eu queria de verdade agradecer. Sei que foi um esforço, o que a Leísa colocou, essa RedTech, acabou que não tinha os diretores dos campos, né, os pró-reitores, então eles acabaram também tendo dificuldade, inclusive eu não conseguia, porque eu estava envolvido lá na RedTech, fiz até uma primeira reunião na RedTech com vocês, mas queria muito agradecer essa disponibilidade, assim como a gente vai ficar muito feliz com a mobilização, que a saída de vocês aos campos possa ter ajudado em mobilizar pessoas para participar. Né? O professor Francisco tinha colocado a dificuldade de fazer comissão. Eu já vi isso muito, a dificuldade, porque existem as pessoas que querem fazer campanhas para os seus candidatos. Tem pessoas que vão participar do processo de eleição, da organização do processo. Essas pessoas não se manifestam. E ainda tem os que vão votar. Então, assim, é um processo que envolve toda a comunidade. Né? E muitas vezes algumas atividades até ficam um pouco paralisadas porque ficam muito focadas nessa questão da eleição. E a gente não pode deixar, né? Então a gente precisa fazer com que a instituição continue caminhando nas suas demandas, né? Continue avançando, e aí queria muito reforçar esse agradecimento aí nesse tempo recorde. E contem comigo no que puder ajudar. Acho que é papel da presidência também, como membro do Conselho Superior, de qualquer conselheiro aqui, coordenar esse processo, né? Então, a gente designou vocês aí para uma função específica, mas todo o processo está na mão de todos nós aqui. Então, queria muito reforçar esse agradecimento. Vamos fazer o seguinte, gente. A gente pode abrir... todo mundo recebeu o documento, né? Eu acho que a gente podia abrir para algumas considerações, talvez alguém da comissão podia abrir o documento e a gente ir por tópicos. Alguém tem alguma dúvida nesse, para a gente tentar, aqueles que têm dúvida, colocar. Caso não tenha, a gente vai aprovando o documento e ver o que possa ser divergente, o que possa ter dúvidas desse processo. Pode ser desse jeito, gente? Ou tem alguém que tem uma outra sugestão? Foi a interrupção. Mas eu fui informado que assim que eu saí da reunião, houve um ataque à minha honra pessoal. Quando eu afirmei que a comissão que apareceu em São Gonçalo ontem, quarta-feira, falou em sorteio das comissões locais. E eu tenho um campus inteiro de testemunhas, posso citar nomes, que estavam presentes na reunião e que ouviram a mesma coisa que eu ouvi, que foi que seria mencionada a ideia de sorteio para as comissões locais. Eu desafio essa pessoa a, em São Gonçalo, procurar as pessoas que estavam presentes nessa reunião
e perguntar se elas ouviram ou não isso. Porque, olha só, eu tenho 17 anos nesse instituto, praticamente. Eu dei os melhores e os piores anos na minha vida para esse instituto. Eu nunca fiquei correndo atrás de cargo. Vocês sabem disso. O máximo que eu fui foi FG de coordenação de disciplinas básicas. Eu não admito que coloquem minha honra em dúvida dizendo que eu estou aqui inventando historinha. Professor Francisco, eu acho que não cabe a gente fazer esse momento. Eu acho que entendo perfeitamente, mas eu precisava me pronunciar sobre isso. E Não, não eu é o entendo. momento. Se esta pessoa quiser chegar lá em São Gonçalo e fazer indagações, que o faça. Entendi. Gente, não, na verdade, eu acho que não, a gente não pode ir para Já estamos embora. Eu acho que a gente não pode ir num clima aí Na verdade, todo mundo aqui está com o mesmo espírito de fechar um documento. Eu acho que a gente tem tranquilidade. Eu não quero que a gente perca a tranquilidade nesse momento, né? E que todo mundo se respeite muito nesse processo. Então, vou pedir só para a gente não entrar no assunto relacionado. Eu acho que pode ter sido equívoco de fala e a gente tentar focar no documento. Conceito também entendam que, para mim, o histórico que eu tenho, isso é um insulto grave. Isso eu não estaria entrando aqui por bobagem. Enfim, professor, vamos interromper. Eu, infelizmente, não consigo fechar a fala das pessoas, gente, mas eu vou pedir só para não covardia esperar eu sair para fazer essas acusações infundadas. Pronto. Gente, a gente está numa reunião do Conselho Superior. Vou pedir só para a gente não ter tréplica, réplica. Vamos interromper por aqui. A ideia não foi ofender ninguém. E a ideia é a gente discutir. Eu acho que são considerações que a gente tem que levar em consideração para ouvir. E cada um aqui tem um papel importante. Eu preciso que todo mundo se respeite muito bem. Então, vou pedir só para a gente não avançar nessa questão de discussão, quem falou o quê, quem não falou, só para a gente finalizar. Vou pedir só para a gente colocar o documento. Ok. Posso... E a gente tentar colocar claramente, só para ponderar, e a gente abre inscrições de dúvidas do documento. Todo mundo recebeu com prazo, né, no início da semana. Comissão, vocês vão compartilhar ou vocês querem que eu compartilhe o documento? Compartilhe, Mas a gente então. não está habilitado. Eu poderia abrir o editável aqui para ir já mexendo, caso necessário, só que eu não estou habilitado para compartilhar. Então, só um momento, Leísa. A gente pode fazer isso. Leísa, é porque você não Obrigado, deve ter entrado Leísa. com o login teu do... Tu entrou com o seu login institucional? Não. Quando tu entra com o teu, aí já automaticamente você tem esse direito, entendeu? Gente, eu já falei isso na reunião. Sempre entra com o login do FRJ, porque... teu nome @IFRJ, porque você deve estar ligado em outro e-mail. Aquele da intranet. Aí ele Não, tá. Desculpa, não, porque tá no meu do IFRJ aqui no Google. Não entendi por que ele entrou então com o pessoal. Foi mal. Também não entendi, não. Eu compartilhei, vê se você consegue. Beleza. Perfeito. Gente, Alessandra, você chegou a mandar também o antigo, não, né? Não. Porque eu acabei que eu achei que ela tinha mandado o antigo, porque para comparar, né? Para também ver que o documento está muito parecido, só tem poucas coisas que foram alteradas em relação ao antigo. Vou passar para Leísa, faz a condução, Leísa? Pode? Posso. Tá. Então está aqui, edital de chamada pública, eleição das comissões eleitorais locais dos processos de consulta para escolha dos cargos de reitor, reitora, diretor, diretora-geral de campus para o mandato de 2026-2030. E aí, só para começar, a gente fez uma adequação, né, com um artigo. O reitor do Instituto Federal, nomeado nos termos do decreto presidencial de 25 de maio de 2022, nós adequamos também esse trecho, né, para a última posse, né?
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a abertura de inscrições para a candidatura de servidores e servidoras e estudantes da instituição para a eleição da comissão eleitoral local, dos processos de consulta para a escolha dos cargos de reitor e diretora-geral dos campi. Quando alguém tiver alguma questão, só levanta a mão que aí eu paro e a gente discute. Pode ser? Ou vocês preferem que a gente vá, tipo, eu leio os blocos e pergunto? Perfeito. Leís, eu acho que é importante a gente colocar que esse aí, eu queria até fazer um comparativo com o anterior, né? É importante dizer que isso aí está igual, exatamente como o anterior, né? Eu acho que é legal. Eu acho que só muda lá na frente. Eu estou tentando comparar aqui, mas qualquer coisa, eu só vou pontuar só para todo mundo ficar também mais seguro do. Beleza, Pode vou continuar. continuar. Número 1 do quantitativo de vagas. De acordo com o artigo 4º do decreto de 2009, os processos de consulta serão conduzidos por uma comissão eleitoral central e por comissões eleitorais de campos, constituídas especificamente para este fim, integradas pelos seguintes representantes titulares e suplentes: 3 do corpo docente, 3 dos servidores e servidoras técnico-administrativos e 3 do corpo discente. Na unidade de reitoria, somente haverá representação de servidores do segmento técnico-administrativo em educação. 2. Das atribuições das comissões eleitorais locais. A comissão eleitoral local terá as seguintes atribuições, sempre tomadas no âmbito da unidade para a qual foi eleita. 1. Coordenar o processo de consulta para o cargo do diretor-geral de campos, de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral Central, e deliberar sobre os recursos interpostos. 2. Homologar as inscrições deferidas e publicar a lista dos eleitores votantes. 3. Supervisionar as ações de divulgação de cada candidatura. 4. Providenciar o apoio necessário à realização do processo de consulta. 5. Credenciar fiscais para atuar no decorrer do processo de consulta. E 6. Encaminhar à Comissão Eleitoral Central os resultados da votação realizada no campus. 2.2. A Comissão Eleitoral Local definirá em reunião conjunta um representante de cada segmento que participará das reuniões para a eleição da Comissão Eleitoral Central em reunião em data estabelecida no calendário do anexo 1. 2.3. Os membros da Comissão Eleitoral Central serão substituídos pelos seus suplentes nas comissões eleitorais locais. 3. Das condições de participação. Para se candidatar à comissão eleitoral, o ou a aluna deverá estar regularmente matriculado e deve ter no mínimo 16 anos completos na data de inscrição. 3.2. O candidato discente menor de 18 deverá apresentar no momento da inscrição autorização por escrito dos pais ou responsáveis para sua participação na comissão eleitoral local. Anexo 2. Poderão ser candidatos à comissão eleitoral servidores docentes lotados nos campi e técnicos administrativos lotados nos campi e reitoria, efetivos e ativos lotados nas respectivas unidades. E 3.4. Não poderão se candidatar os membros do Conselho Superior, titulares e suplentes e servidores que tenham sofrido sanção disciplinar ou de natureza ética nos 2 últimos anos ou estar cumprindo alguma sanção na data da candidatura. Só para fazer um parênteses aqui, esse 3.3 e 3.4 a gente incluiu porque foi retificação do último edital, inclusive. É para eu parar? Tem mão levantada. É para parar? Na verdade, como você propôs isso, aí eu estou seguindo aquela proposta lá, da gente falar no momento. Na verdade, assim, esse 3.3 aí, quando fala-se em efetivos e ativos, eu queria entender o que quer dizer esse ativos aí, porque a gente, né, teve muitas questões, né, no processo eleitoral passado, por exemplo, de uma pessoa que o nome dela está num campus, né? Então ela estaria naquele campus no papel, né? Só que na verdade ela atua em outro lugar e no momento da votação apenas ela foi lá e votou. Esse ativos quer dizer o quê, né? Eu acho que isso aí tá também aberto, se vocês puderem esclarecer. Deixou em dúvida. Posso, Leisa. Então, ativos permanentes, a gente entende servidores que estão em efetivo exercício, né? Seja em afastamento pós-graduação, em férias, em licença para tratamento de saúde. Ele tá, então, servidor ativo, ele não está aposentado, ele não está em uma licença que retire o efetivo exercício como licença para interesse particular, para dar um exemplo, né? E é do quadro permanente.
Tá? Então, não é um substituto, por exemplo, né? Ou não é um servidor de outro quadro, cedido, por exemplo, para o IFRJ. Então, e aí outra questão é sobre o exercício do servidor e, efetivamente, a lotação. Tá? Perfeito, Igor. Então, e sobre lotação. Mas acredito que essas regras, elas virão também dentro do documento da Comissão Central, mas, em geral, né, o servidor ele lota no seu local de lotação e não de exercício, porque o exercício é, de fato, um local provisório, né? Exemplo, na reitoria, os professores que estão na reitoria, por exemplo, ou técnicos que estão ocupando um cargo, como um cargo de direção. Tá? Mas acho que espero ter também aqui, tentar se a comissão entendeu. Eu só sugeriria, então, Fernando, finalizando aqui minha intervenção, só sugeriria colocar ali ativo permanente. Porque é isso, está ali né, em aberto, mas escrever isso de maneira mais explícita. Obrigado. Posso controlar, então, aqui o tempo? Porque para a gente poder... Tá, então vou botar aí 3 minutos, Rômulo, e depois... Ah, não, Rômulo abaixou a mão. Então vai lá, Amado. Sou eu já? Isso. Eu fiquei só com uma dúvida, Leísa. Eu acho esse formulário, esse link do formulário de inscrição... eu já estou embaixo, né? Desculpa, é a ansiedade, desculpa. Eu li rápido. Não, aí eu só fiquei curioso aqui no âmbito do lotado nos campos, eu falei falta reitoria, mas eu vi que vocês colocaram só servidor docente, então é isso, a minha consideração é das inscrições, desculpa. Então vamos continuar. Então eu vou retificar ali, Fernando, botando o ativo permanente, ou ativo efetivo. Ih, meu Deus, peraí, me ajuda aí. Deixa eu voltar aqui no documento. Não, então pode usar o mesmo do decreto, porque, ó, a lógica, gente, só para ficar... quem pode votar também pode participar da comissão eleitoral. O texto do decreto diz ativo permanente. Perfeito. Isso mesmo. E eu acho que tem mais uma pessoa que levantou a mão, o Marcos convidado, Vinícius. o nosso pró-reitor Marcos Vinícius. Talvez ele tenha uma dúvida aí também de pós-graduação. Então, Pode? Leísa, pode? Sim. Bem, gente, boa tarde, boa noite, né, já. Em primeiro lugar, parabéns à comissão especial, né, pelos trabalhos. A gente já sabe que... Mas, né, a dúvida nem é da pós-graduação, Rafael, curiosamente. Leísa, é porque o decreto, de fato, não escreve, só fala discente, né, estudante. Porém, Rafael até trouxe agora, né, quem pode votar é necessariamente quem integra a comissão. Por que eu estou perguntando e qual é a dúvida? No caso de estudantes, são estudantes do médio, técnico, graduação e pós-graduação, presencial e à distância, que está no decreto. Acho que quem passou por outros processos eleitorais lembra da discussão, inclusive, sobre estudantes de FIC. E eu acho que nesse regulamento, que é da composição das comissões, apesar de no decreto também ser omisso em relação a isso, só fala estudante regularmente matriculado, a gente formar aqui um entendimento se estudantes de FIC podem ou não integrar a comissão, porque do jeito que está escrito dessa forma, dá a entender que pode, porque é estudante regularmente matriculado. Mas se pegar ou espelhar o que é da questão da votação, não pode, porque o decreto está posto que esse nível, né, o FIC não vota. Sim. Quis entender? Deu sim. Eu sugiro até aqui, aproveitando que a Leísa está alterando, não sei, Leísa, minha ideia, eu acho que tem sim que era bom a gente incluir já aqui para a gente, o Rômulo também está aqui da comissão especial, né, o pessoal, acho que seria bom colocar, porque não faz sentido, né, se o FIC não pode, não está prevista a participação, também não faz sentido, porque ele compõe... A gente pegaria o texto do decreto, do artigo 9º, né, sugestão. Isso. Eu acho mais prudente... Vamos pegar o artigo 9, acho que é melhor. Porque, gente, desculpa, já está muito nítido ali. Só pode curso médio técnico, graduação, pós-graduação, entendeu? Mas é para colocar especificado, Fernando. Talvez seja importante escrever. Não nos cursos, né? Colocar quem deverá pode. Estar matriculado. Quem pode, isso que eu estou falando. Não, entendi. Concordo. Não coloca quem não pode, coloca quem pode. Sim. Deverá estar regularmente matriculado nos cursos, aí seguir o que está no decreto. Eu coloquei o texto no chat, mas eu copiei do documento, ele ficou tudo junto. Mas eu copiei o texto que está. Sim.
Tá copiando junto, né? Eu também copiei É um aquela bocadinho velha seu. história do óbvio também precisa ser dito, né? Mas em vez de excluir, é melhor colocar quem pode. Legal. Tá. Perfeito, obrigado, Marcos, também. É. Desculpa, Leisa, a Leisa que está conduzindo. Leisa, o que você acha da gente... Depois eu pego com você o texto, a gente pega aqui a comissão, da vez só deixar em vermelho e a gente colocar o que tem que colocar, a gente depois... Beleza, perfeito. É melhor porque o meu computador está até meio lento aqui. Para continuar a seguir a leitura. Eu botei ali o comentário, pegar texto do decreto que está colado aí, beleza. Então, seguindo, a gente vai dar... Fechou então o item ponto 3, o 3? Beleza, 4 das inscrições. As inscrições serão realizadas por formulário eletrônico, disponível no link, conforme o cronograma definido no anexo 1 deste edital. No ato da inscrição, deverá o candidato preencher todos os itens do formulário relativo aos dados, e os candidatos inscritos no processo automaticamente autorizam o uso de tratamento de seus dados pessoais para a finalidade específica deste processo, em conformidade com a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Aí tem questionamentos aí, né? Vamos lá. Primeiro, Fernando. 2 minutos. Não, na verdade, sim, gente, é só colocar. Eu acho que vocês têm acordo pela fala que vocês colocaram aqui inicialmente da compreensão do que vocês pensaram inicialmente para a composição dessa comissão. Mas é isso, né? Eu sugeriria que a comissão especial ela desse um prazo, né? Eu entendo que a gente já está num prazo curto por N razões, então definir um prazo, né, para que as direções gerais elas convoquem reuniões gerais, assim, entre segunda e sexta-feira da semana que vem, por exemplo. Olha, até sexta-feira, os diretores gerais e as diretoras gerais de todos os campos deverão fazer uma reunião geral naquele campus, né? E aí eu sugiro que a gente defina que seja remota, né, desde já, porque aí você garante aquela possibilidade de todo mundo que queira participar. Nessa reunião seriam eleitos, que o artigo 5º do decreto diz que tem que ser eleito pelos pares. Então, nessa reunião, quem quer ser comissão? Levanta a mão, deu mais gente do que a quantidade de vaga, que é mais raro, mas vamos contar com isso. Deu mais gente, aí promove-se ali um processo de consulta simplificado na própria reunião. Não tem a quantidade de gente suficiente para a composição, já deixa definido que a direção geral faria, né, a complementação desses nomes em caso de sobra de vaga, né, de vacância aí na comissão. Eu acho que assim a gente consegue resolver em curto prazo, a gente resolve várias questões. Em curto prazo a gente resolve essa questão da formação da comissão. 2, ela cumpre o artigo 5º e as pessoas serão eleitas pelos pares. 3, a gente garante que as pessoas que estão em PGD, por exemplo, que as pessoas que não trabalham naquele dia exatamente no campus, elas possam participar da comissão. E a gente garante que esse processo seja democratizado, né, o mais amplamente possível, entendendo que já é difícil a gente conseguir pessoas para essa árdua tarefa de organizar. Então é isso, né? Eu queria sugerir a supressão do 4.1 e a gente elaborar um texto, se quiser eu posso fazer aqui, né? Se tiver acordo, um texto para substituição desse formato. Eu não concordo que o formato seja esse. Eu acho que isso vai dar mais trabalho e vai dar mais morosidade no processo. Desculpa aí, ter me estendido. Rafael. Bom, fazendo as considerações aqui, primeiro, eu acho que o Marcos falou da flexionar aí todos os gêneros, eu já anotei. Os gêneros importante. Eu ia perguntar sobre esse link das inscrições, né? É bom que ele seja vinculação não a um e-mail pessoal. Eu não sei se vocês vincularam a um e-mail pessoal de algum de vocês quando criou o formulário. Minha sugestão é que ele seja vinculado ou à Secretaria do Consup, com acesso a toda a comissão, mas não está vinculado, porque ao longo da história pode se perder e a gente tem o formulário da outra inscrição ainda no Consup, na Secretaria. Então, minha sugestão é que fizesse esse link baseado na Secretaria do Consup para ficar o registro dela. Aí, já aproveitando a fala do Fernando, né, de não colocar essa inscrição, e aí discordando um pouco, Fernando, me permita aqui, porque é bom ter o registro de quem se inscreveu no âmbito do processo, né, como o MEC pede essa questão das atas, de quem se candidatou.
e ainda com esse início de reunião já pairando aí a questão do sorteio como algo que não seria escolhido pelos pares, eu acho que também não ter submissão de uma candidatura, né, ser feita em reunião, eu acho que isso possa fragilizar. Então, talvez, Fernando, eu acho que talvez o formulário seria importante para saber quem efetivamente se inscreveu, os dados, para verificar se preencheu os requisitos, né? Porque tem requisitos, e aí se faz numa reunião, pode alguém ser eleito com o que está fora do requisito, né? E como tem o preenchimento dos dados, eu acho que possa ser interessante realmente ter um formulário para formalizar as inscrições, só dando uma contribuição aí no debate. Beleza, certinho, 2 minutos. Então, agora nós temos uma questão chave aqui antes de continuar a questão do texto, né? Porque é primordial que a gente decida aqui, enquanto Conselho Superior, como é que será, né, enfim, os desdobramentos aí, se vai ser inscrição com formulário, como é que vai ser essa escolha depois, para que a gente possa conseguir atender ao artigo 5. Eu vou abrir a fala aqui para o Rômulo, vamos lá, e Fernando, e aí a gente debate e decide qual vai ser a melhor forma, pode ser? Então, vai lá, Rômulo. Essa questão de a gente fazer essas assembleias, a gente comentou isso na reunião hoje com o Campos Duque de Caxias. O que acontece? Isso vai deflagrando o processo hoje, isso vai atrasar o cronograma que a gente já tinha posto, que vai, né, o que vai prejudicar, por exemplo, campanha e dias de votação, muito provavelmente, porque pelo que a gente viu, a gente não tem muita margem. Então a gente vai tirar 5 dias aí de uma margem que já é complicada. E ao meu ver, o que acontece é que quando a gente coloca inscrição para a comissão eleitoral, a gente já deflagrou o processo. Então, isso vai gerar uma certa pressão em outros pontos do cronograma, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando faz essas proposições com relação a isso, né? Ao prazo curto que a gente tem e ao que isso vai acarretar no cronograma eleitoral. A gente tem uma margem muito pequena para alterações do cronograma prévio que a gente fez na comissão especial. Eu entendo todas as questões, mas a gente, em alguns momentos, tem que fazer escolhas, né? E aí cabe ao plenário aqui decidir. Fernando. Assim, gente, eu vou insistir aqui que eu não vejo sentido, na verdade, em formulário mesmo. Eu queria insistir, assim, me ajuda a entender, porque vamos lá, vamos pensar a situação aqui acontecendo, né? Então a gente libera o formulário, as pessoas vão lá, vamos lá, eu vou lá, me inscrevo em Arraial, quero ser comissão, tá? Me inscrevo no formulário. Quem que vai me eleger? Quer dizer, quem que vai referendar? Que pares meus vão referendar a minha inscrição? Aí vamos botar, vai ser na reunião geral feita lá pelo meu diretor. Ele vai dizer lá no início da reunião, olha, temos aqui os inscritos Fernando e mais ninguém. Alguém vai poder se inscrever naquela hora? É a minha primeira pergunta. Se alguém pode se inscrever naquela hora, já não fez sentido o formulário. Por que ele teve que se inscrever antes, se na hora vai poder se inscrever? Para que serviu esse formulário? Então, assim, na verdade, eu acho que a gente criaria uma burocracia totalmente desnecessária e que não ajudaria em nada, uma vez que a reunião geral no campus, ela tem uma ata, conforme o Rafael frisou muito bem no início, ela gera uma ata, ela gera o nome das pessoas que se colocaram, e ela gera as pessoas que estão presentes, ela gera o resultado. Então, a própria ata, a gente teria, então, portanto, 16 atas, os 15 campos e mais uma reitoria, na semana que vem, até o final da semana, com esses nomes. E aí, esse formulário, na verdade, não faz sentido, entendeu? Mas, assim, eu não vou esticar também aqui, não. Eu só realmente não estou vendo sentido. A gente vai botar um formulário para inscrição, aí semana que vem o meu diretor vai chamar uma reunião, e aí como é que é isso? Ele vai dizer, olha, já temos 5 inscritos, aí só completa as vagas restantes, ou se tivermos mais 5 pessoas lá naquele campo, ou 10 pessoas, aí como é que aí vai ter uma eleição naquele momento? Fica confuso, entendeu? Eu acho que não tem por que mesmo criar a etapa do formulário, tá? É isso. Então, aqui, com as falas de vocês, eu consegui rascunhar basicamente 2 propostas, né?
A primeira proposta do Fernando é reunião nessa próxima semana das direções gerais que referendam via reunião online e trazem essas atas com a formação, né, desses pares. E a proposta 2, colocada, aí você me ajuda, Almada, se não contemplar. A gente mantém o período de inscrição de formulário, aí a gente vai ter que ver com delicadeza esse prazo, vai ter que pelo menos ficar menos tempo, e posteriormente a gente teria uma reunião para referendar os nomes ou a escolha das pessoas que se inscreveram no formulário. É isso? Não, então, deixa eu, se me permitir, só além de explicar, também trazer, acho que para o Fernando, talvez por a gente não ter lido todo o documento, a gente ainda não esteja compreendendo, porque no item 5 ele diz quem avalia. O que acontece? A pessoa se inscreve, a comissão especial olha se ele está dentro do critério. Previamente manda para o campus quando for fazer a assembleia. E essas pessoas são... como é que está o termo? Eu ia usar o termo do decreto, mas acabei não usando. Então, a inscrição prévia, ela é uma ferramenta de verificar se ele está dentro dos critérios e as pessoas conhecerem quem se inscreveu. Tanto que o calendário... Aí minha sugestão seria nem votar agora, Leisa. Minha sugestão seria você dar continuidade, anota essas duas possibilidades, a gente lê tudo, porque eu acho que responde o professor Fernando mais para frente, porque assim, eu acho que é só mesmo para garantir uma inscrição, uma análise pela comissão especial e uma validação pelas pessoas, né? Então, eu vejo como não vejo também problema tirar, mas eu acho que é uma validação importante para ter o tempo de avaliar os critérios, né? Vai que alguém que está de licença se inscreve, alguém que não é ativo se inscreve, e isso possa deixar aberturas no processo. Então, eu acho que, em vez de a gente botar para votação aqui, minha sugestão seria a gente continuar registrando aí, depois, quando a gente lê tudo, a gente vê se responde. Eu acho que talvez possa ajudar, Fernando, essa questão de quem avalia é só os critérios. Não, eu entendi, mas me permita. Na hora lá, vamos lá, tiveram 3 inscritos. Aí na hora lá eu quero me inscrever. Quem vai validar se eu posso ou não, entendeu? Isso aí não faz sentido, não precisa ter essa validação então, anterior. mas quem conduz... A direção geral tem que saber, né, gente? Quem pode. Ela conhece o decreto, né? Fernando, mas olha só, tem candidato que é candidato à reeleição, tem diretor-geral que é candidato à reeleição. Eu acho que esse processo tinha que estar na mão da comissão especial, né, que não está envolvida como candidato. Então, isso pode ter algum movimento de assédio, ele é candidato à reeleição, aí ele vai conduzir o processo de eleição da comissão eleitoral. Eu acharia que a comissão especial, coordenando esse processo, dá uma isenção local, ainda mais em campos muito pequenos, que as pessoas são muito mais próximas. Eu acho que só aumenta a segurança aí do processo. Aí minha sugestão, Deisa, seria a gente continuar e depois votar. Mas eu acho que tem alguém inscrito também. Sim, beleza. Eu quero pedir que a gente aprove a prorrogação da reunião, pelo menos pelos 20 minutos iniciais em que houve o atraso, para que a gente consiga concluir aqui essa parte importante do trabalho. Então, acho que isso é uma questão de ordem importante, né? A gente precisa ver, porque a gente só tem mais 15 minutos e muita coisa, né, para fazer. A gente vai ter quórum, né, para votar isso, então acho que é importante a gente... Falta ainda quantos itens? Aqui, vou passar rapidamente aqui para vocês verem, ó. 4 das inscrições, 5 da análise das condições de participação e homologação das candidaturas. Do processo de escolha, eu acho que aqui está o nosso grande nó, tá? Porque aqui está falando da questão da escolha do membro para as comissões locais, né, preenchidos por sorteio, que está, né, semelhante ao anterior. Então, isso aqui que está a nossa grande discussão. Divulgação dos resultados, disposições gerais, e o calendário. E o calendário e a autorização dos menores, né, 16 a 18. E aqui a gente tem o calendário, né? Perfeito. Ok. Então, gente, olha só. Eu acho que a preocupação da Thaís ela é pertinente, mas se a gente prorroga já no início, o medo por exemplo, é uma reunião muito importante. Eu acho que mais do que prorrogar, a gente precisa tentar seguir o prazo para a gente conseguir efetivamente avançar. Vamos supor que não tenha quórum. A gente vai ter dificuldade em aprovar um documento muito importante. Minha sugestão, colocada pela Thaís, né? A gente aprova 20 minutos, quem puder ficar
perfeito. Quem não puder, avisa já que a gente, se não tiver quórum, a gente vai ter que encerrar a reunião e começar em outro momento, né? Vai ter que fazer uma outra eleição, uma outra reunião. Só que isso vai impactar no calendário todo. Então, minha sugestão, vamos tentar ser mais objetivo aí nas considerações para a gente conseguir, em uma prorrogação de 20 minutos, avançar em tudo que a gente precisa. Não é muita coisa, esse documento é muito similar ao anterior, acho que esses 2 pontos que a Leísa coloca, e talvez a gente acreditar também no processo que deu certo nos passados, né? E talvez a única coisa diferente é essa questão do sorteio que não tem no outro documento. Então, eu acho que a gente podia focar nele para a gente conseguir fazer o prazo. Então, submeta aqui, é possível que a gente prorrogue por mais 20 minutos, mas tentando, gente, não ter outra prorrogação e a gente conseguir aprovar o documento, tentando ser objetivo. Alguém é contrário à prorrogação por mais 20 minutos? Ou que tenha que sair, ou às vezes não é contrário, mas realmente tem que sair? Não, então vamos prorrogar até, são 7h20, mas vamos só tentar ser bem objetivo. Vou pedir a Leísa, talvez não ler, Leísa, só destaca o que é diferente do outro processo e a gente vai para o processo de escolha. Eu acho que talvez seja mais estratégico. Então, mas eu acho que você comentou, a questão do sorteio está idêntica, tá? Inclusive, foi até uma discussão numa das reuniões da comissão, eu até impliquei com o texto, né? Porque o texto não estava muito claro para mim, do 6. A gente vai chegar lá. Então, isso aqui fica né? A gente vai ter que ver essa proposta se é com inscrições ainda, a gente não definiu isso, né? Aqui. Os candidatos inscritos no processo automaticamente autorizam o uso e tratamento. Tá, já li aqui. 5. Da análise das condições de participação e homologação das candidaturas. As informações prestadas no formulário serão objeto de análise pela Comissão Especial do Conselho Superior, a quem compete a homologação quanto ao atendimento dos requisitos constantes no item 3 desse edital. Acho que foi esse item que você falou, né, Almada, que conversa com a questão, né, das inscrições, né, a sua defesa para o formulário de inscrições, para manutenção. 5.2. As candidaturas homologadas serão publicadas no site do FRJ. Os pedidos de recursos dos candidatos que não tiverem suas candidaturas homologadas deverão ser encaminhadas por correio eletrônico no prazo máximo de até 24 horas. Acho que é importante botar aqui... não, mas está lá embaixo no cronograma, que é para o e-mail do Conselho Superior. Esse 5.3 aqui, mas está escrito isso no cronograma. Então, aqui do processo de escolha, os candidatos com inscrições homologadas integrarão a titularidade da comissão eleitoral local, desde que o número de candidaturas não exceda o quantitativo de vagas disponíveis para membros titulares. Caso o número de candidaturas homologadas exceda o quantitativo de vagas para titulares disponíveis para a composição da comissão, a definição dos membros titulares e suplentes será efetuada por meio de sorteio público, conforme cronograma previsto constante no anexo 1. E a escolha do membro dar-se-á da seguinte maneira: preenchidos por sorteios titulares primeiro, segundo os suplentes de cada comissão eleitoral local, respectivamente, por unidade do IFRJ, seguida de reunião com as comissões eleitorais de homologação dos resultados. 6.3.1. A reunião com as comissões eleitorais locais deverá obrigatoriamente ter uma ata que homologa a escolha das comissões pelos pares presentes na reunião. Então, acho que é aqui que a gente tem que, né, parar para decidir, porque o texto todo vai depender disso, os próximos passos depois, né, depois disso. Leísa, eu queria fazer uma pergunta. Desculpa, eu não consegui levantar a mão. Bom, vai lá, Fernando, então. Então, vamos lá, gente. Eu pensando aqui, né, na fala que o Rafael fez em relação aos DGs, eu concordo, né? Por que eu pensei DGs, né, de todos os campos? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente dá mais uma reunião para oferecer uma tarefa dessa, né? A gente sabe que, né, chama a reunião, às vezes não vai ninguém, mas quando o diretor ou a diretora chama, a gente tem um quantitativo ali de servidores razoáveis e tal. Então, foi por isso que eu sugeri, mas você fez uma observação muito pertinente, quer dizer, muitas e muito daquele ali poderão estar no processo, isso fragiliza. Então, nessa linha de raciocínio, eu queria fazer uma contraproposta aqui de acordo, que seria a manutenção do formulário,
Então, a manutenção do formulário, porém, a comissão especial, aquela proposta que eu fiz dos DGs entre segunda e sexta da semana que vem, efetuarem reuniões remotas em todos os campi, eu sugeriria que a comissão especial fizesse reuniões remotas, convocasse reuniões remotas em todos os campi, né, monta um calendário, aí a gente conta com a Ascom, né, geral, e aí conta muito com esses DGs, essas DGs para fazer, né, a mobilização necessária, e aí perfeito, o resto todo é com a comissão especial, quer dizer, aí sim faz sentido, porque o formulário está previamente preenchido, mas se na hora eu quero me colocar, eu vou levantar a mão, quero me colocar. A própria comissão especial que estará lá conduzindo o processo foi a mesma que liberou ou não, né, ou bloqueou ou não alguma inscrição, e aí eu acho que isso faz muito sentido. Então, eu queria sugerir que fosse feito dessa forma, porque... e aí eu queria registrar isso, né, gente? Assim, tá, aquilo ali passou nas eleições passadas, mas aquilo ali tá errado, né? E aí, às vezes, acontece mesmo. Não estou, né, dizendo aqui que a gente vai voltar 8 anos atrás e impugnar o processo. Mas, assim, às vezes a gente faz as coisas erradas e vai continuar fazendo porque nunca para. Calma aí, deixa eu refletir. Isso aqui sempre foi feito, mas será que realmente isso aqui é o correto? Porque esse ponto 6 aqui, ele fugiria completamente do que diz o artigo 5º do decreto. Então, assim, tem que ser eleito pelos pares. Sorteio não faz sentido nenhum, né? Faz sentido até o seguinte, incluir aí, no caso de não ter candidaturas suficientes, a direção geral, e aí nesse caso não tem jeito, mesmo que ela esteja no pleito, ela vai precisar indicar, porque a gente sabe que é dessa forma que geralmente a gente consegue preencher essas comissões. Então fica a sugestão de colocar essa alternativa também, no caso de não termos candidatura suficiente, a direção geral poder indicar. Tá, Amada, você está contemplado com essa proposta e aí a gente coloca para votação. Não, eu queria falar também. Pode ir, vou contar aqui. Então, Leísa, o item 6.3 e o 6.31... peraí, 6.3, eu não vi no outro documento. Porque é a retificação do edital. Ah, tá, porque você falou que estava igual. Eu não vi, esse 6.3 eu não vi. Então, tá, você entra ele estava em outro lugar. Ele está na página do IFRJ, da última consulta, você tem o edital e tem a publicação da retificação do edital logo assim embaixo. Um adicional, um aditivo. Ah, entendi. Então, no adicional que tem. Tá igualzinho. Eu posso colar, deixa eu procurar aqui o... Entendi. Eu não consegui pegar. Possivelmente teve alguma questão. Essa era a minha dúvida, porque eu identifiquei, mas então vocês mexeram de outro lugar. Conseguiu colocar aqui? Deixa eu ver. Própria retificação. Leísa congelou aí. Tá, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Agora voltou. E aí, essa era a primeira dúvida, né? Se realmente era isso. A segunda... Esse aqui, ó. Vou abrir, acho que vocês estão vendo, né? Vamos. Aqui, chamada pública, porque meu computador está muito lento. Não, é a 44, né? Não, é a 43? Não. 03. Edital de chamada pública 03, não é isso? Edital de retificação, pessoal? Isso. Aqui. Aqui mudou o cronograma. Aqui, ó. 6. Não está aparecendo, Leísa, pra gente. Ah, desculpa. Agora tá. Só demorou. Agora tá. Do processo de escolha, onde se lê o 6.2, tá vendo? Ó? A escolha do membro dar-se-á da seguinte maneira. Inclusive, tinha até um erro de... O 6.2 estava duplicado, tinha 2 6.2 lá. Aí eu corrigi para 6.3. Dar-se-á da seguinte maneira, preenchidos por sorteios titulares, primeiro e segundo suplentes de cada comissão eleitoral, respectivamente, por unidade do IFRJ. Leia-se seguida de reunião com as comissões eleitorais de homologação. É isso que adiciona esse aqui, ó, 6.2.1. Deverá ter a ata. Viu? Que, tipo... A gente botou também a retificação, né? Porque acredito que até... Entendi. Perfeito. Esse era o texto de lá. Tá, essa era a primeira dúvida.
A segunda dúvida, Leísa, era... eu queria, na verdade, fazer um pequeno debate aqui com o Fernando. Na verdade, Fernando, quando eu falo que o outro processo, é porque esse processo é um processo que vai para o Ministério, passa pela Conjur do MEC, tem uma nota técnica. E dentre os pedidos que eles fazem, é a inscrição dos candidatos. Por isso que eu reforço, gente, eu acho muito temerário não ter inscrição de candidatos às comissões eleitorais também, porque no processo tem o formulário, é um dos requisitos da lista de documentos, né? Então, assim, eu acho muito ruim a inscrição ser na hora. Eu acho que a gente anexar no documento que alguém fez uma inscrição, eu acho que dá uma legitimidade ao processo. Então, isso que eu estou querendo dizer para você. Quando eu disse que foi feito assim, significa o seguinte, que já há uma nota técnica do MEC, todo o processo, da forma como ele foi feito, ele tem uma nota técnica, inclusive, que valida cada etapa. Então, não me leve a mal quando eu falo que o outro processo a gente já fez. Na verdade, a gente sempre pode aperfeiçoar, mas é algo que não foi questionado, apesar do decreto colocar, entendeu? É essa consideração. Então, mas não vejo problema a gente mudar. Eu acho que o problema, minha dúvida é só, eu acho que tem que ter o ato de inscrição. Assim como o MEC pede o dos candidatos, eu acho que como a comissão eleitoral também é eleita, tem que ter um documento. Tanto vocês foram ver, o formulário dos inscritos no ano passado foram encaminhados junto no processo. Então, era só essa ponderação que eu queria colocar. Então, mas não quero também delongar aqui o debate, até porque eu estou preocupado muito com a hora e a possibilidade da gente não aprovar esse documento hoje. Beleza, então eu vou fazer a proposição aqui, pelo que eu entendi, acho que pelos debates aí, pela avaliação dos debates, que a gente pode encaminhar o formulário para garantir, né, essa inscrição, o formulário um período, e aí a gente vai ter que pensar nesse período, adequar aí, e posteriormente, na semana seguinte, uma reunião online com os campi e a comissão especial para que a gente referende essa escolha pelos pares das inscrições que foram colocadas. Todos têm acordo? Leísa, mas só uma dúvida, no calendário já não tem essa reunião? Tem a reunião com as comissões, não essas por campi, não. Não, mas essa aqui, ó, quer ver? Vou descer. Vou descer aqui. Inscrição, portal, correio, divulgação dos resultados, realizado virtualmente, transmitido... botou o sorteio só. Aí faria as reuniões locais e a central. Eu acho bom também ter, concordo. A gente vai perder uma semana, mas eu acho que é uma semana importante para evitar qualquer problema com o processo, né? Eu acho que... Não, eu acho que pode ter, eu acho que pode ser tudo no mesmo dia, não? Não. Não, como é que a gente cara da Leísa, eu acho que não. Então, tá bom, entendi. Sendo remoto, eu acho que a gente consegue fazer em poucos dias, se organizar enquanto comissão e fazer nos 3 dias. Perfeito. E a gente pega uns 4 dias de inscrição a partir de amanhã. Só que tem que abrir amanhã o formulário para inscrição. E a gente tem que jogar para o consulta e talvez passar a titularidade. Sobe um pouquinho, Leísa, por gentileza. Inscrição das candidaturas, divulgação das candidaturas homologadas. Isso é importante também, porque como eles escrevem, a gente divulga, as pessoas sabem quem são as pessoas, pode dizer, sou contra, sou a favor. E aí eu acho que talvez ampliar ali para as reuniões. Então, eu tenho acordo também, assim, nesse sentido com a proposta do Fernando. A minha não é... Eu só acho que diferente do Fernando, eu acho que tem que ter a inscrição para ter essa homologação, para ter os requisitos. Gente, calma aí. Deixa eu corrigir aqui, porque o Almada acho que não entendeu. Eu, na verdade, fiz uma nova proposta, mantendo o formulário, exatamente concordando com você e abrindo... Tranquilo. Tá bom. A gente está concordando. A gente está concordando dessa vez, cara. A gente sempre concorda. Você que acha que não. Você que acha que... rapaz. Vamos lá, para a gente não perder esse tempo. Então acho que temos um consenso, né, de incluir aqui, depois da divulgação das candidaturas homologadas, a gente vai ter o pedido de recurso, que eu acho que é importante também, né, porque se houver alguma questão, né, quanto tem a pessoa, o servidor não pode estar respondendo alguma processo disciplinar, né, enfim. E aí a gente vai ter que incluir aqui uma semana
Não, de... beleza. Só dar uma Tá. sugestão aqui, é que já que a gente está mudando o calendário e pegando a aprovação do Consup, a gente reduziu um pouco o período de inscrição em razão desse momento que a gente precisa novo. E aí a gente pegar ali pelo menos 3 dias para fazer todos os campos, já que é remoto, a gente se divide em comissão, organiza com os diretores e faz rápido, para matar isso o quanto antes, para que a gente consiga não perder muito tempo do calendário. E já na sequência, Fernando, se você me permite, já faz a eleitoral. Mantém dia Central. 1º, se conseguir. A central, na sequência. Agora, eu tenho uma sugestão também, se me permitir, se eu puder falar aqui. Eu estou adorando mudar de lado aqui e levantar a mão. Pode falar. Minha sugestão era a primeira data a gente mudar para segunda-feira, porque hoje já é quinta-feira, final do dia, até fazer essas últimas alterações, até a gente botar no CIPAC para ser assinado, eu acho que seria bom a primeira data ser segunda. Pela hora, por tudo isso, eu colocaria o 19, eu botaria 22. Aí só uma dúvida, é possível, Rafael, é possível que a gente deflague o processo mesmo com a reunião hoje, no dia 22, para que a gente não perca esse dia de amanhã? Posso também. Por mim, posso porque a gente o Fernando não gosta que eu fale isso, mas no outro processo a gente fez isso, a gente combinou a data de início. Então, acho que a gente pode botar a data da portaria, da resolução, sair com o dia 22 de o ruim é que a gente vai fazer 22 de setembro, vai ter que acabar 22 de dezembro, o limite. 22 de dezembro é que dia? Eu acho que é domingo. Segunda-feira. É segunda, né? Fica ótimo, porque assim, no pior dos casos, no pior dos mundos, a gente faz só a reunião do Consup para homologar o resultado, só para bater e homologar. Perfeito. Quebrei o galho da Alessandra. Para ela ter tempo amanhã de conseguir fechar isso aí junto com vocês e botar para assinar. Beleza, então... Tem um ponto ainda que a gente levantou, acho que a gente está encaminhando aqui para... concluiu, basicamente, o documento. Desculpa, Leisa, eu não queria te cortar. Só queria acrescentar um ponto que a gente pensou o seguinte, porque está previsto no decreto que a gente, no Conselho Superior, já deu ok para esse documento, para deflagrar o processo, e também é atribuição do Consup, não da Comissão Central, definir se é 1 turno ou 2 turnos. Se a gente já puder definir aqui, né, acho que tipicamente nos processos de FRJ, havendo mais de 2 candidatos, são 2 turnos. Eu acho que é uma definição que a gente poderia já tirar, uma sugestão. Ok, Fernando, então, só para eu ficar claro aqui para todo mundo e para mim também. Então, está tirando o sorteio e está fazendo a inscrição, mas a reunião que homologa quem é a comissão. É isso, né? Perfeito, tá. Obrigado, Leisa, pela apresentação do documento. Então, botar em votação, se alguém aí é contrário, quer fazer alguma consideração, por favor, se manifeste. Se não, permaneça como está. Então, aprovado o documento, né? O segundo ponto de pauta é a deflagração do processo. Então, eu vou colocar a deflagração do processo iniciando em 22 de setembro, a segunda-feira, a partir dessa data, e pergunto se alguém é contrário à deflagração do processo eleitoral. Quem for contrário se manifeste, quem não é, permaneça como está. Então, aprovado também a deflagração do processo eleitoral. E a segunda questão o Fernando coloca, dos 2 turnos, né? Eu tenho dúvida, porque, na verdade, a gente sempre deflagra quando a gente aprova as normas eleitorais. Eu acho que a gente até pode, mas não está na pauta. Mas a gente pode conduzir aqui, se alguém é contrário, que seja dessa forma que o Fernando colocou. E talvez a gente referende isso mesmo, Fernando, quando a gente aprovar, porque eu lembro que no último processo, a comissão eleitoral trouxe 2 possibilidades, uma com, uma sem. Tradicionalmente, a gente usa 2 com mais de 2 candidatos, né? Então, eu acho que a gente pode indicar isso, se alguém for contrário, mas eu pediria só para a gente homologar quando a gente aprovar as normas, que aí a gente também, naquele momento, define os 2 turnos, tá? Mas eu acho que já pode a gente fazer esse movimento aqui, se alguém for contrário, se manifeste. Ok, então, gente, conseguimos no prazo, ainda temos 14 minutos,
Queria muito agradecer a disponibilidade de todos e vou abrir aí Só um só para... minuto, Rafael, desculpa. Tem ainda uma questão que eu acho importante a gente discutir, que é quanto à modalidade para a votação em si, né? A gente usa sistema, a gente usa urnas eletrônicas, a gente tem essa possibilidade. Eu acho que isso é um ponto a ser discutido hoje aqui também. Ok, agradeço, Thaís. Luiz. Boa noite a todos, né? Só para explicar, né, a situação do meu nome em relação à comissão, né? Eu sou suplente do William de Arraial. Ele tá afastado por motivo de saúde, né, na família dele. No mesmo dia que foi feita a reunião, me coloquei à disposição para participar da comissão, né, em agosto, e logo após eu saí de férias. Estou retornando hoje de férias, tá? Então, por isso que eu não participei de nenhuma reunião e, assim, eu me coloco à disposição, tá? Meu nome está lá na portaria, podem contar comigo para ajudar, tá bom? Valeu. Ok, agradeço, Luiz. Thaís, pelo decreto, a condução do processo é da comissão eleitoral. Não cabe a gente indicar ponderações da forma como o processo vai ser levado. Eu acho que isso é uma tomada de decisão da comissão eleitoral, porque está no decreto. Assim, se vai fazer, como vai fazer, o decreto diz claramente, não é o Consup. O Consup coordena todo o processo. Mas é a comissão eleitoral que conduz o processo, os procedimentos. Então, eu acho que não cabe a gente fazer nenhuma tomada de decisão agora. Espera a comissão eleitoral apresentar soluções, o que for, sobre a forma como vai ser feita, né? Isso está bem claro no decreto, não é o Conselho Superior, é a comissão eleitoral. Eu gostaria de ouvir a comissão também, a comissão especial, quanto a isso. Ok, tem mais gente aqui inscritas? Tem só eu. Sim, conselheiro Fernando de Oliveira, Fernando, Pedro e depois o Marcos Vinícius. Pedro e Marcos Vinícius. Eu vou falar rapidinho. Assim, eu concordo que, mas assim, apesar de estar muito transparente no decreto, a comissão central é que vai conduzir o processo. Mas as ferramentas disponíveis para a condução desse processo, eu entendo que essa discussão ela cabe sim ao Consup, né? Até porque existem prazos, por exemplo, se a gente define aqui, olha, enquanto Conselho Superior, olha, a gente entende que a gente vai precisar de urnas eletrônicas até para disponibilizar para essa comissão central, se ela vai entender que é dessa forma, se é contando papelzinhos, mas a gente tem que, eu acho que, oferecer essas ferramentas. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa solicitar, porque existem prazos legais para isso. Então, eu acho que esse debate ele é muito pertinente, apesar do tempo aqui ele está muito curto, mas assim, eu queria trazer uma defesa objetiva, né, pelo uso da urna eletrônica. Eu acho que a gente, no país afora, é o que a gente defende, né, enquanto é o que veio depois, inovando e melhorando o processo de escolha do voto impresso, né? Então a urna eletrônica ela é algo consolidado, é o que a gente acredita e defende, e não teria razão da gente não defender o uso dessa ferramenta, dessa tecnologia aqui. Então, eu gostaria de solicitar que o Consup, né, e aí pode ser na figura do presidente, obviamente, fazer uma solicitação, né, ao tribunal, aí eu acho que é o TSE diretamente, né, eu não sei exatamente qual organismo, mas se não me engano é o TSE, faz a solicitação de X urnas eletrônicas, porque teremos um processo entre os meses X e Y, e é isso, entendeu? Aí isso vai estar disponível, a comissão central lá depois ela vai definir, mas eu queria sugerir que esse ofício ele fosse enviado, a solicitação fosse feita, aí se a comissão central depois decidir que não quer urna eletrônica, que quer uma outra forma, aí eu acho que cabe a comissão e a própria comunidade discutir. Ok, conselheiro, próximo, conselheiro Pedro. Boa noite a todos. Eu acho que eu sou o único representante aqui da sociedade civil do setor público, mas também egresso, né, ex-aluno do FRJ. Então, só queria parabenizá-los pela condução do processo e basicamente é isso. Saudações a todos aí e boa noite. Ok, obrigado, Pedro. Próximo, nosso convidado, Marcos Vinícius. Eu queria só isso aqui não é atribuição, como o Rafael falou aí da comissão, mas já que está o tema para colocar todo mundo para refletir, obviamente, aí, primeiro do lugar de pró-reitor da pasta de pós-graduação, a FRJ tem 5 cursos de pós-graduação que oferecem
o maior quantitativo de vagas e é o que tem maior procura, né? A gente tem Paulo de Fronten como referência, com 200 vagas todo ano, com mais quase 1.000 inscrições para esses cursos, e são alunos nossos que estão no decreto aptos a votar, né? Estou falando de Paulo de Fronten, mas a gente ainda tem um curso em São João, um curso em Mesquita e um curso em Nilópolis, todos de pós-graduação totalmente à distância, em que não tem nenhuma presencialidade. Então, essas pessoas estudantes, têm que ter garantido o direito a voto. Detalhe, né, eu posso até fazer esse levantamento depois, se vocês quiserem, ou para a comissão ou para o Consup, existem estudantes que não moram no estado do Rio de Janeiro, tem estudante que não é nem brasileiro, mas é estudante nosso. Então, a gente tem que pensar nessa situação e também, aí de repente a Prodin pode posicionar, a questão de servidores que estão em PGD integral, né, que pode ser PGD integral, inclusive pode não estar morando também na cidade, no estado, então pensar na garantia do direito ao voto dessas pessoas. Acho que ainda tem um pouquinho de tempo. Eu entendo, Fernando, quando você fala da urna eletrônica, eu vivi todos esses processos também, que nem Rafael, desde 2009, 2013 foi no papel, 2017 foi urna eletrônica, né? Não tinha SIG eleição, e 2018 nós usamos o SIG eleição, né? Eu já fui representante da Sociedade Brasileira de Física. A Sociedade Brasileira de Física, para sua eleição de diretoria, presidente, conselhos, há anos usa sistemas eletrônicos de votação. Então, assim, só para deixar pensar, porque a gente usa o SIG eleição, usou na última eleição, usou na eleição do Conselho Superior, eu fui presidente da eleição do Conselho Superior de 2 mandatos anteriores, usa nos conselhos acadêmicos, então só para sensibilizar, para pensarmos um pouco para além da caixinha, porque a urna eletrônica tem um papel no sistema de votação distrital, estadual, nacional. Para a eleição aqui, para os dirigentes, eu acho que cabe uma reflexão sobre possibilidades do uso do SIG eleição ou até de outros sistemas, né? Enfim. Obrigado. Ok, Marcos, obrigado. Próximo, conselheira Leísa. Oi, eu me inscrevi, né, representando a comissão especial, para responder à conselheira Thaís. De fato, quem vai, né, decidir sobre essas questões são as comissões locais e central. Mas eu acho que isso não invalida, né, como foi colocado, assim, as possibilidades que nós podemos ofertar, né? E aí, pensando que existem prazos e tudo mais, eu acho que não há nenhum impedimento, assim, e aí eu já coloco até a minha posição aqui, de que a gente encaminhe a solicitação ao TSE. Eu cheguei a pesquisar também sobre isso, né? Porque várias questões foram ventiladas, né, a partir da comissão eleitoral. Isso foi até uma dúvida inicial, e a gente tem o prazo de 60 dias até o pleito, né? E a gente não vai definir o calendário, né? Então, se a gente já está hoje, se fosse enviado amanhã, dia 19, então a gente, sei lá, o primeiro turno teria que ser ao menos setembro, outubro, novembro, 19 de setembro, né? E essa data não está na nossa mão, está na mão, né, da Comissão Eleitoral Central e local. Mas para que a gente possa subsidiar isso, a gente precisa pedir essas urnas. Então, a minha proposta, assim como a do Fernando, é que a gente solicite e aí, a partir disso, as comissões definam, façam essa discussão junto à comunidade, internamente. Aí é só a gente agir no sentido de poder garantir maiores possibilidades de escolha, né? Vou ser bem rápido. Então, gente, foi muito bom esse assunto surgir, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que debater mesmo, são divergências. Sim, gente, vamos lá, né? Para mim isso parece muito óbvio, mas, né, eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que falar, né? Se a gente define um processo onde as pessoas elas podem votar de casa, né? Elas podem votar de casa, a gente está instituindo aqui o voto como se fosse um voto impresso auditável, né? A gente não é contra o voto impresso, né? Eu acho que, inclusive, no IFRJ, em 2017, eu estive como candidato à direção geral, né, de Arraial do Cabo, e foi voto impresso, né? Então, assim, eu acho que a questão
dos dispositivos, das ferramentas computacionais, elas são fundamentais, elas podem trazer, sim, uma melhoria na contagem, uma maior assertividade no processo, mas para isso a gente tem que garantir que minimamente hajam urnas fixas, onde o IP, né? E aí eu estou falando aqui com conhecimento, né? Eu sou professor de informática, sou da área de computação, o IP ele está fixo. Aí eu tenho uma série de formas de promover uma fiscalização efetiva. Né? Do contrário, a gente vai abrir aqui várias brechas e margens para discussão. E assim, Marvin, respeitosamente discordo também, absolutamente, da gente colocar todos os alunos EAD para votarem de suas casas. Você imagina aí, né, centenas e milhares de votos que as pessoas sequer foi no campus votar numa urna. Todo aluno EAD, eu sou aluno EAD, inclusive, de uma pós-graduação no IFRJ, a gente está lotado em um campus. Né? A gente está lotado em um campo. Tem gente lotada em Arraial do Cabo, lotada em Paulo de Fronteira. Então, quando eu for votar, se eu for votar enquanto aluno, por exemplo, né, eu vou lá no meu campus, onde eu sou lotado, e voto. Ah, Fernando, mas é AD. É AD, mas a pessoa, às vezes, ela tem que ir no campus, seja para pegar um certificado, seja para entregar documento, seja para uma tutoria, né? Então, assim, existem momentos onde a gente pode ter que ir ao campus, a gente está falando de uma ida em 4 anos. Se a gente tem gente que mora no exterior e a gente pode pensar um remédio para isso, eu acho viável, né? Eu acho que todo voto, ele importa, ele deve ser garantido pela democracia. Agora, gente, eu espero que a gente não caminhe aqui para o voto em casa. Assim, voto no cigarro em casa é jogar nosso processo eleitoral, né, e na lixeira. Assim, eu acho que é um absurdo. Né? Eu nem espero que a gente defenda isso, né? Eu espero que a gente aqui entre num consenso, ao menos que, se a gente não consegue a urna eletrônica, para finalizar, tá? Se a gente não conseguir a urna eletrônica por questões técnicas, eu acho que o cigarro é um remédio, é uma possibilidade, mas tem que definir aí os parâmetros, tem que abrir aqui para a gente vai precisar aqui de um contato com o Fábio aqui para a gente trocar uma ideia, falar de algumas questões ali de perfis e tal, de acesso, a gente gerar um log no início do processo eleitoral e um log de acesso, tá, do admin no final do processo. Então a gente tem formas, sim, de garantir ali a lisura no processo. Agora, não dá para a gente defender aqui de cada um votar das suas casas. Isso aí assim, foge completamente, me perdoem aqui a eloquência, mas isso foge né, de qualquer questão democrática, né? Voto auditável impresso, né? Votar de casa. Bom, agradecer a todos os conselheiros aí, gente. Esse ponto ele não está no ponto de pauta, a gente não vai deliberar, é importante ouvir vocês. Vou fazer uma consulta também ao jurídico para verificar se eu estou, a partir desse ato, né, desautorizando aí algum movimento da comissão eleitoral, porque está isso no decreto. Mas eu acho válido a gente fazer a discussão, a gente está aberto a qualquer possibilidade, eu acho que o processo está em construção. Mas esse não é um ponto de pauta de deliberação. A gente vai deliberar no momento que a comissão trouxer o documento para a gente. Não vejo o menor problema ser papel, ser urna. Mas, assim, Fernando, a sua fala me chama uma atenção, e aí, desculpa citar essa última, porque realmente tem servidor 100% integral no PGD e fora do país. Então, essa pessoa, solução, né? a gente está excluindo essa pessoa de um processo de eleição, porque ela vai ter que vir... Não foi isso que eu falei, não. Não, você falou que... Não, eu falei que para esses casos a gente poderia encontrar um remédio. Eu fui bem nítido na minha fala. Não, mas qual remédio? Voto impresso? Não, aí a gente tem que... Então assim, eu acho que a gente só tem que pensar... Só não dá para usar isso como parâmetro para eu gosto até da urna eletrônica. Eu só acho que a gente tem que entender cada momento também. Mas, assim, não acho que essa discussão não é nesse momento. Isso não está como ponto de pauta, a gente não pode achar que pode trazer qualquer ponto de pauta aqui, ainda mais nesse processo de deflagração de processo de eleição. Cada um vai ter um papel agora. O Consulp perde um pouco o protagonismo nesse papel, e agora é a comissão eleitoral que faz a construção do desenho. Então, eu acho que a gente tem que seguir a legislação. E aí, finalizando a reunião, agradeço a presença de todos vocês, a disponibilidade, parabéns a esse conselho por mais uma etapa importante de construção, e que a gente possa ter um processo aí muito, muito bonito, que fortaleça a democracia do Instituto, que a gente possa discutir caminhos, que a gente possa discutir ideias, que a gente possa discutir a educação profissional como um todo e o papel nosso aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, obrigado a todos vocês, até a próxima reunião em outubro. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal. Boa tarde. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, né? Tchau, pessoal. Já.
Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal.